Ela abriu o primeiro site especializado em vida de famosos no Brasil. Como é que você conheceu o Gugu, Esther? Qual foi a grande decepção do Gugu na televisão? E qual foi o grande mérito do Gugu na televisão? Amigos do UOL, olha, essa entrevista vai dar o que falar. Vai dar o que falar com essa grande mulher. O que é importante falar para vocês que costumam acessar diversos sites de jornalismo de celebridade, de fofoca. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu não estaria aqui se ela não tivesse existido. Se ela não fosse a pioneira nesse sentido. Ela abriu o primeiro site especializado em vida de famosos no Brasil, chamado ofuxico.com.br. Ela abriu esse site com o apoio do grande amigo dela, que foi a vida inteira assessora de imprensa dele. E ela é tão leal, e foi tão leal, que até hoje ela está lá, defendendo sempre tudo que relaciona-se a Gugu Liberato. Senhoras e senhores, é com prazer que eu anuncio Esther Rocha. Muito boa tarde, Esther. Olá, Léo. Não sou tudo isso, não. É isso tudo, sim, Vou fazer uma correção. O Fuxico não foi o primeiro site. Não? O Fuxico foi o segundo. O primeiro site foi o Babado, que era um site do IG, quando o IG foi montado, assim, né? O IG era mais que a TV Globo. Você ganhava no IG um salário que globais não tinham. Como é que você conheceu o Gugu, Esther? Foi muito engraçado, Léo. Eu fiz Casper Libero. O Gugu estudou com você? Estudou na minha classe. Agora, Léo, imagine essa cena que eu vou te contar. Estou lá assistindo a aula, de repente, todo mundo assim, de tênis. Na época a moda era alpargatas, bordadas. E aí, no meio da aula, sempre assim, não na hora exata que a aula começava, porque ele trabalhava já, chega um rapaz de terno e gravata, com cara de quem tomou banho há 15 minutos, porque o Gugu é um dos homens mais cheirosos que eu conheci. Agora, mas terno e gravata, ele trabalhava em algum lugar? Então, o Gugu, naquela época, ele começou a apresentar um programa do SBT, que foi o primeiro dele, Sessão Premiada. Mas ele era brilhante como aluno? Ele era um aluno normal. A timidez dele impedia. Pessoa quieta. E como é que ele chegou a esse emprego, você sabe, Esther? Como é que ele conquistou esse emprego? Antes disso, Léo, o Gugu começou com aquela história das cartinhas para o Silvio Santos. Sim. Mas ele quando ele chegou a apresentar esse programa, ele já tinha sido produtor, assistente de produção, sei lá, o Gugu fez tudo. Então, enfim, estudamos juntos, não fomos os melhores amigos na faculdade, mas foi sempre uma convivência interessante. E a primeira coisa que eu aprendi com o Gugu é como a gente, o ser humano, julga as pessoas sem saber o que está julgando, porque assim, todos falavam assim, mico, né? O cara chegava de terno, gravata, numa aula de jornalismo. E aí fomos amigos, acabou a faculdade, por alguns anos perdemos o contato e o Gugu foi, assim, ele foi a curva mais ascendente que eu vi na minha vida, né? Aí eu segui uma área, eu sempre trabalhei em gravadoras, eu estava na Continental, o presidente da gravadora, em 90, ele chegou, um grande amigo, que somos amigos até hoje, o Matheus Nazaré. E aí esse meu amigo da gravadora Continental falou, tá afim de trabalhar com um cara que vai despontar? Aí nós estávamos numa ponte aérea, nesse momento que ele falou comigo, e ele estava com uma revista, se eu não me engano, Interview na mão, e ele abriu uma Interview, tinha uma entrevista sobre o Gugu, que tinha acabado de acontecer aquele episódio, isso era 90, aquele episódio que a Globo levou ele para a Globo. Lembra, o Silvio Santos foi lá e pegou ele volta. E aí ele chegou à conclusão que ele teria que ter alguém cuidando, porque o mundo queria falar com o Gugu e ele morria de timidez. E esse meu amigo falou, ele está querendo uma pessoa para fazer assessoria de imprensa para ele. Eu falei, mas espera aí, quem é? Ele falou, esse cara aqui. Eu falei, esse cara estudou comigo, Matheus.
E aí fui lá conversar com ele na Rua Aurélia, na Promoarte. E no primeiro dia de conversa, depois de umas 2 horas que nós conversamos longamente, o Gugu falou uma coisa que durante esses 29 anos eu só ouvi ele falar isso. O Gugu nunca falou eu fiz, eu quero, eu acertei. Ele sempre falou nós. Olha, nós precisamos, olha, isso aqui não saiu, assim, eu tive casos em gravadora de artista que se falava mal deles no jornal, o cara entrava na sua sala e quebrava a sua sala, tá? O Gugu Ele sempre assim, via o trabalho como algo coletivo, né? Ele nunca falava assim, olha, você me fez fazer essa matéria e tá um horror. Nunca pediu para consertar uma linha. Daí para frente, eu digo que a gente iniciou uma parceria uma amizade que gerou uma parceria, que gerou outra amizade, que gerou uma admiração mútua, que gerou uma confiança absurda. Uma confiança e uma história. Eu vou te falar uma coisa que eu falei isso para Dona Maria do Céu e para a Cida, para Aparecida, outro dia. Eu nunca imaginei, Léo, mesmo, honestamente, que eu gostava do Gugu, que ele era meu amigo, mas eu nunca imaginei, isso não tem menor... tá fazendo tipo, eu nunca imaginei que eu gostava tanto desse cara. Da maneira como eu percebi gostar. Você percebeu isso quando? No dia que ele sofreu o acidente, e aqueles dias seguintes, e quando ele morreu, e eu nunca imaginei a importância do Gugu na vida da minha família. E não é que ele era íntimo da minha família, não. Eu tenho um filho de 37 anos, que é ariano também, que trabalha com produção musical, com vinhetas para TV, graças a Deus, um cara super bem sucedido, que teve uma relação com o Gugu de um filho de uma funcionária, nada. Mas tão estreito. O meu filho até então nunca tinha ido, salvo a exceção do avô, em um velório. E meu filho passou a noite comigo e fez questão de abraçar a irmã do Gugu. Ele falava assim, gente, eu preciso dar um abraço neles. E eu nunca imaginei mesmo que esse amor não era um... Eu acredito nessas coisas. Eu acho que o Gugu foi um irmão mais velho. Eu sempre quis deixar bem claro que ele era mais velho que eu, o que ele ficava bravo. Agora, vamos lá. Vamos separar essas duas funções. A função de jornalista e proprietária do Fuxico e a função de assessora de imprensa de um dos maiores apresentadores da televisão brasileira. O Gugu deu pouquíssimas entrevistas na vida. Não, deu muitas. O Gugu só deu entrevista quando ele tinha algo a falar. Como uma assessora de imprensa lida com um personagem tão famoso e, ao mesmo tempo, tão tímido? Léo, eu acho que eu consegui fazer isso, primeiro, porque falo isso, aí eu coloco nós sem medo de ser metida besta. Crescemos juntos. Sim. Quando eu comecei o negócio, eu também falava com ele por fax. O cara era difícil. Até um dia que eu falei, você não gosta de mim? Porque você só me manda fax. Aí ele comentou com esse meu amigo que me levou a trabalhar com ele, falou assim, eu não quero ficar ligando e dando trabalho para ela. Eu falei, não. Então, assim, pediam muitas coisas, se ele tinha o que falar, falávamos, fizemos algumas coletivas de imprensa para coisas incríveis, tipo lançamentos de programas, né? Empresas que ele ia lançar, o parque, isso e aquilo. E assim, a grande coisa, que além da timidez, o Gugu não tinha tempo mesmo. Não tinha tempo. Mas eu acho que também não tinha. Ele não queria ser. Ele não queria ser a celebridade, né? Não, eu falava, eu não sou artista, não sou famoso. Ele falava isso? Ele falava? Eu sou um apresentador, e ele sempre falava assim, eu sou um jornalista, radialista, porque ele sempre teve muito orgulho de ter trabalhado no rádio, e apresentador. E ele sempre quis saber, eu acho que não sei dizer para você uma coisa que ia ser produzida e que ele não queria saber um pouquinho além do assunto, pesquisar um pouquinho mais. Em qual momento, Esther, você percebeu
que o Gugu, de fato, estava mudando a história da televisão. Porque, porque assim, eu considero, a minha opinião, modesta opinião, que a grande virada do Gugu foi quando ele inseriu jornalismo no entretenimento. Naquele momento, a televisão nunca mais foi a mesma. Não, porque a gente não tinha noção do tamanho da história. Na verdade, isso aconteceu em paralelo com uma outra coisa que nunca vi acreditarem ao Gugu. Mas o Gugu foi o primeiro cara, e eu lembro do dia que isso aconteceu. Tinha lá o Ibope, né? O Ibope, toda segunda a gente recebia. Ele ficava vendo instantaneamente, né? Ele sabia instantaneamente. O cara que falou, puxa, se a gente pode ver o minuto a minuto, se ele existe, ele começou a ver o minuto a minuto. Então, aí o que dava para fazer? Bom, o cara foi para cantar uma música, mas, estão demorando, vai cantar 19, 22, 3, 4, 5. Não tinha isso, não tinha. A programação não era nunca cumprida. Não, era, mas é assim, se tá, e fala para um artista assim, ó, você tá na frente da Globo, 6 pontos, eu sei que você tem que ir embora, mas se você quiser ficar mais 20 minutos, o cara alugava avião. Foi o Gugu que sacou que se ele esperasse um pouquinho mais para ir para o comercial, a concorrência foi para o comercial, se a gente esperar mais 3 minutos... Faz diferença, uma brutal diferença. Dá uma brutal. Hoje tem emissora que fica 40 minutos sem comercial, né? Não tinha isso. Os breaks eram rigorosamente negociados e tal. E eu lembro uma coisa que ele me falou, Esther, você já percebeu que domingo você só sabe das coisas à noite no Fantástico? Eu falei, mesmo, não tinha TV Globo News, não tinha. Eu falei, mesmo? Ele falou, então, se a gente entrar com jornalismo, um monte de coisa que vai acontecer nos domingos, a gente vai dar na frente e a gente vai ter tempo de trabalhar isso. E a Globo só abria espaço para o jornalismo rigorosamente às 9 horas da noite. Exatamente. Independentemente do que acontecesse, né? A linha de shows não tinha. Então, daí foi o advento Mamonas Assassina. Por que deu na frente? Porque estava no ar, meio-dia. Quando ele foi para a Record, ele sabia. Bem, eu mudei a história do SBT, eu mudei a história da maneira de fazer programa de auditório, eu mudei. Ele sabia disso. Ele sabia, mas ele não falava. E, por exemplo, ele sempre me falou uma coisa assim, se você corre atrás de algo para fazer melhor, para ser pioneiro em algo que ainda não está sendo feito, você tem concorrentes. Agora, o que há de verdade e o que há de mentira entre a briga de Faustão e Gugu? Faustão e Gugu, pessoas físicas, zero. Zero. Mas eles não se falavam. Não. O Gugu, o Fausto foi muito coerente. Quando o Gugu morreu, ele falou, fez uma homenagem linda, ele falou, eu nunca fui amigo íntimo dele. Pô, mas por nada, né? Mas eles se encontraram em algumas viagens e foi super agradável. Existia um respeito mútuo. Agora, a briga não era Faustão e Gugu. Era Globo SBT. Era Globo SBT, era produção e produção. Tinha espionagem, Léo. Tinha espionagem? Tinha espionagem dos dois lados. Assim, ouvi dizer que vai ter isso, vamos atrás, quem sabe a gente consegue. Muitas vezes. Qual foi a grande decepção do Gugu na televisão? E qual foi o grande mérito do Gugu na televisão? Decepção na TV, honestamente. Não foi o SBT? A saída do SBT foi decepcionante para ele? Não, a saída do Gugu do SBT, Léo, foi uma coisa tão tranquila, tão madura, não esqueço. O Silvio falou para ele o seguinte: o Gugu não fez nada antes no dia que ele decidiu, o Silvio falou para ele, Silvio Santos, e ele me contou isso minutos depois. É isso que estão te oferecendo? Ele falou, é isso aqui. Ele falou, então vai, porque você merece e eu não tenho como te dar isso. O que o Silvio é assim, né? O Silvio não apela. O Silvio não apela para o emocional. E nunca... Quer dizer, ele apelou lá atrás, quando foi buscar o cara na Globo. Esse é o grande troféu da vida do Gugu. Sabe, assim, você sabe que o Silvio levou ele para a Globo, lá para conversar, e o Gugu ficou um pedaço da conversa, aí o Silvio falou pro Roberto Marinho, agora eu converso com você, falou, Gugu, volta para o aeroporto e me espera lá. Então, assim,
Decepção mesmo, não, porque seria até hipocrisia, eu acho, se ele falasse eu me decepcionei com isso ou com aquilo, porque ele amava esse negócio. A relação Gugu-Silvio Santos sempre foi estritamente profissional. O Gugu não frequentava a casa do Silvio. Claro, frequentou a casa do Silvio, sim, e vice-versa, mas sempre foi uma relação de filho com pai, e vice-versa. Sim, sim, sim. Sabe? Filho com pai. Pai profissional, um cara que me inspira. Até as coisas que nunca aconteceram na Globo. O Gugu mudou tanto a história da TV, Léo, mesmo, que na hora da morte dele, ele mudou mais uma vez. O Jornal Nacional parou, a Globo... Eu nunca imaginei isso, eu nunca imaginei. Mas eu quero saber o seu posicionamento sobre a cobertura do SBT em relação à morte do Gugu. Não sei se é verdade, mas uma coisa que chegou até a gente é que o próprio Silvio Santos e tal, e as filhas falaram que não queriam fazer daquilo um show. Espetáculo, um show. E eu sei que se falaram isso, falaram com respeito, não falaram de... Então você vê dessa maneira, você não vê como uma ignorância. Vamos ignorar tal fato ou tal, não tem relevância para a nossa programação. Não vê como isso. Não, o que foi fora da curva foi a Globo, e não foi fora da curva também dizendo vamos fazer disso um show. Porque assim, eu acho que é importante ressaltar que a gente viveu, Esther, a vida inteira sabendo, fulano tal é da Globo, não pode falar com a gente, fulano tal é da tal. Ali naquele momento, na morte do Gugu, acabou-se. Mas eu acho que foi o episódio final dessa mudança que o Gugu fez na TV. E eu vou te falar uma coisa, a coisa mais difícil que eu escrevi na minha vida foi aquele comunicado. Eu escrevi aquele comunicado, e até vou falar isso, muita gente fala, eles demoraram um dia para comunicar que o Gugu morreu, porque o quê? Porque houve uma corrida desenfreada da imprensa para dar com exclusividade a morte do Gugu, não é? Nós conseguimos, por um amigo médico da família, um médico que, não sei se ele estava em Córdoba, numa conferência, a gente conseguiu, quem é o médico de confiança que consegue chegar mais rápido em Orlando? Por quê? Porque nós tínhamos ali uma mulher de 90 anos, uma senhora, uma família destruída, um hospital maravilhoso e uma postura americana de tratar o assunto. Enquanto aquele doutor Guilherme não chegou lá e fez todos, examinou e tal, e chegou para a família e falou, não tem jeito. Não há mais chance. Uhum. Eu digo para você, Léo, nem o rascunho do comunicado... Você tinha escrito. Você nem cogitou isso no seu cérebro. Não, vai acontecer um milagre aí. Até eu lembro que eu pensava muito, gente, será que ele vai andar? Nossa, você cogitava isso? Muito, muito. Eu lembro que quando eu soube do acidente, no dia que aconteceu, uma hora depois, eu lembro que eu comentei com a Fátima, que foi quem me deu a notícia, uma pessoa que trabalha com a gente também há 30 anos. Falei assim, gente, a semana que vem ele tem o Família Record, acho que ele não vai poder... Nossa! Ou vai fazer de cadeira de rodas. E ela falava assim para mim, Esther, é sério. A última frase, Léo, e eu tenho isso, nunca mais vou jogar esse WhatsApp no lixo, do Gugu para mim no WhatsApp, foi... Qual foi? Conta sempre comigo. Entendeu? Então, assim, quando me falaram caiu do telhado, eu falei, cara, que ódio que eu tenho desse cara. O que ele foi fazer? Uma mania insuportável, sabe assim? É dessa maneira que eu quero encerrar a entrevista aqui, porque eu acho que uma das maiores qualidades do ser humano é a lealdade. E isso, Esther Rocha, a gente vê de sobra em você. A gente vê uma lealdade até com quem não está mais entre nós. Parabéns. Não, ele tá sim, eu vou te falar. Tá. Meu amigo faria aniversário nessa sexta-feira. Sim, eu sei disso. Primeira vez que eu não vou ligar para dar parabéns para ele em 30 anos. E graças a Deus eu acredito que a coisa não acaba aqui. Então, e outra, assim, você fala lealdade é a nossa obrigação, Léo. Mas as pessoas não são leais. Você pode as pessoas não são leais. Não, mas é assim, eu posso te desagradar, você pode me desagradar, a gente pode discordar,
Eu não posso te desrespeitar e você não tem o direito de me respeitar, me desrespeitar. Perfeito. E eu só quero aqui prestar reverência ao seu talento, à sua história e à sua obra no jornalismo de celebridade. Esther, muitíssimo obrigado, tá? Eu que te agradeço. Com Deus. Qual